pagaremos um alto preço em prestações de conta por nossa cruz, se nós devidamente não carregarmos ela. É para você carregar. Eu tenho assim o hábito de dizer, olha irmãos, você tem passado essa luta, mas é a tua cruz, você precisa carregar. Vamos orar, mas você precisa carregar. Eu não consigo e seria impossível que eu carregasse a sua cruz. E seria impossível se você fosse carregar a cruz do outro. Eu tenho dito que os maridos às vezes têm jogado, mas tem muitas vezes sacrificado, porque já está a esposa lá com uma cruz, e aí vem outra. Amados, nós precisamos entender essa linguagem do reino. Você quer entrar no reino, você quer ficar dentro do reino, a cruz você tem que carregar, amém? Para de ser covarde. A Bíblia diz que o Espírito, ele não vem na nossa vida para nos dar covardia, mas poder, amém? Poder. E a cruz, ela revela o poder na sua vida ou revela a desgraça na sua vida, porque eu não carrego e a minha vida está fadada ao fracasso, a viver amedrontado, com medo disso, com medo daquilo. Quando eu carrego e levo a cruz, aleluia, algo sobrenatural acontece na minha vida, amém? O diabo, ele não pode com aquele que carrega a cruz, amém? O diabo não pode, porque aquele que carrega a cruz, ele tem algo dentro dele que é uma fidelidade com Cristo. O que Cristo fez, eu vou fazer. Amém? Amém? Quando eu falo da cruz ainda, a palavra do Senhor, ela nos dá a entender que nós precisamos, assim como Cristo, ser filhos da cruz, amar a cruz, amar a vontade do Pai. Quando a gente vê falar de alguns países que a cortina é fechada, aonde o evangelho não pode entrar, e graças a Deus, a China é um dos países ainda que hoje o evangelho é fechado, mas as maiores igrejas estão lá, por incrível que pareça. As igrejas estão crescendo e uma estatística que eu vi, eles estão enviando missionários para todos os lados do planeta, aonde eles não têm liberdade de culto. É aonde eles têm experimentado a cruz. Muitos têm morrido, sido cerrados ao meio. Muitos têm visto aquilo nos tempos apostólicos acontecer. Perseguição, sofrimento. E às vezes, nós aqui no Brasil, em Campo Mourão, cidade abençoada, amém? Cidade feliz, cidade que o Senhor está nos entregando, aleluia. E uma cidade tão abençoada para se viver. E aí que está, amados, diante de toda essa bênção, muitas vezes o comodismo vem. O comodismo nos pega. O comodismo faz-nos a estar amarrado no Exu cadeira. Vocês que estavam na vigília viram falar, né? O Exu cadeira, amarrado, não faz nada para Cristo. Ele vem, pastor Tony, para a igreja, e Cristo tem que fazer tudo, achando que Cristo é aquele hipermercado, que ele vem aqui, ó Jesus, o que eu vou ganhar nesse culto aqui? O que eu vou ganhar vindo aqui no culto? Ao invés do abençoado vir aqui e falar assim, Cristo, o Senhor vai ganhar muito com a minha presença aqui, que eu vou chorar. O Senhor vai ganhar muito com a minha presença. E nós queremos ganhar. E cruz, muitas vezes é perca, amém? E a palavra do Senhor diz que com a perca nós ganhamos. E às vezes nós queremos ganhar, aí perde. Amados, aprenda que nós podemos oferecer muita coisa, amém? Se nós desamarrarmos e soltarmos desse Exu cadeira, amém? Olha para a cadeirinha aí que você está sentada e diz assim, cadeira, eu não preciso de você. Não, mas você está sentado. Não precisa, amados, é um tempo novo, ainda que aqui na celebração, tudo bem, você está perdoado. Mas a gente tem que saber, amados, que esse não é o teu lugar prioritário. O teu lugar prioritário é de pé servindo, amém? Amém? Servindo. Você precisa entender que quando você sai de uma celebração como essa, você tem que sair com todo o gás para servir. A cruz de Cristo não é ficar sentado, porque no céu não tem cadeira. E tem gente que acha que vai chegar lá no céu, vai encontrar uma rede e para ficar balangando ou numa cadeirinha azul como essa, para ficar sentado lá e olhando o povo. Amados, não existe isso. Você tem que entender que o reino do Senhor é cruz. Põe ela nas costas e sai, amém? E sai. E sai, e sai, porque o Senhor quer te usar. Mas para Ele te usar, você tem que pegar a cruzinha, amém? Não sei se é cruzinha, mas é a tua cruz. Dá certinho para você. Não sei como que pode adaptar tanto em você a tua cara, cruz. Amém? É você.
Eu olho o teu sofrimento é você, porque você aguenta. Eu olho pessoas assim, às vezes, passando uma dificuldade, uma luta, fala, meu Deus, se eu estivesse nessa aí, não sei como que eu estaria. É para você, amém, amados? Talvez você não aguentaria passar o que eu passo, como eu não aguentaria passar o que você passa, entre aspas. Porque se a cruz estivesse comigo, eu vou aguentar. Se a cruz está com você, você vai aguentar, amém? É sua! O Senhor, Ele não dá além do nosso limite. Ele sabe que você é pó. A Bíblia diz que o salmista, ele escreveu no Salmo 103, ele sabe que você é pó, ele conhece as suas estruturas. Ah, mas eu não estou aguentando. Às vezes os pastores e os líderes sofrem, falam, eu não estou aguentando mais, está tão difícil, está complicado. Amados, o Senhor te conhece. Quando as pessoas servem Satanás, quem já serviu Satanás, ou talvez uma boa maioria daqui, serviu a ele, não conhecia Cristo. Aquilo que é mesmo, Satanás ele esmaga as pessoas, ele é cruel, ele pisa, mas o Senhor não. E quantas pessoas têm vindo na igreja e tem sido um fardo, tem sido uma dificuldade? Para com isso, amados. O Senhor, Ele quer que você experimente o melhor dele é a cruz, amém? Amém? Tão levinho, amados, reclamando com um pezinho desse. Se você visse o peso da cruz de Cristo, que é toda a humanidade em cima dele, nós precisamos nos alegrar, amém, amados, com a cruz de Cristo e gloriar nela e falar, glória a Deus, eu estou passando essa luta, pastor ou meu líder, mas eu vou sair dessa, porque se o Senhor tem acreditado em mim, investido tudo isso em mim, é porque eu vou sair dessa e eu vou conquistar muitas e muitas coisas, amém? O Senhor, Ele quer ver coisas diferentes saindo da tua boca. Chega de reclamação, chega de murmuração, chega de tantas coisas assim para falar e dizer de vômitos ruins. Comece a profetizar coisas boas, amém? Que essa cruz parece que ela vai ficar até um pouquinho mais leve. Sabe por quê? Porque nós temos um hábito de pesar mais a cruz. E quando você leva a sua vida diante da cruz, ou a cruz diante de você de uma forma diferente, de um prisma diferente, as coisas começam a melhorar, amém? Você não fica vendo tudo escuro mais. Você não fica vendo tudo prova. Você não fica vendo tudo dificuldade. Você fica vendo a cruz. Você precisa carregar e as coisas começam a melhorar, amém? Até o escuro vai ficando claro. As bênçãos vão saindo, vão aparecendo, vão acontecendo. Porque a cruz, ela vai se definindo na tua vida como aquilo que precisa ser carregado, amém? Diga assim, eu levarei a minha cruz. Eu levarei a minha cruz. Amados, a cruz... Muitas vezes, na cruz, o nosso coração se derrete. Nós choramos, a Bíblia diz assim que aquele que leva os seus molhos, o sofrimento, chorando, as suas lágrimas, elas se transformam como se fosse um esterco. E ele vai colher muitas coisas. Salmo 126. Quando você está carregando a cruz, muitas vezes, como diz o salmista, Salmos de número 22, que o coração de Jesus derreteu ali na cruz. Ele virou como de cera, porque imagina como estava o mundo espiritual. E quando eu estou carregando a cruz, amados, é muita pressão. O pastor pregava sobre a pressão. Imagina a pressão que Cristo estava passando naquela cruz. Pressão de todos os lados. Jesus, ele investiu em 12 ali, no MDA dele, no grupo dele. Investiu. O melhor deles, um dos melhores, traiu ele, com preço de escravo. Sansão, aquele sem vergonha, mau caráter, prostituto, foi vendido por 500 moedas de prata. E o meu Jesus e o seu Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Não que estou querendo fazer uma relação, mas você vê o quanto Jesus foi vendido por um preço de escravo. O melhor discípulo dele, entre aspas, né? O melhor, Judas, tesoureiro. Aquele que estava ali, do lado de Jesus, com a bolsa, com a pochete, com o número da conta. E os outros? Pedro, que até cortou a orelha do soldado, andava armado até no final do ministério. O que tem de pessoas dentro da igreja armado. E está a ponto de arrancar a orelha de um aí de outro. E não mexe no meu calo. Estava lá Pedrão. Cadê os meus discípulos? Só João está aqui ainda chorando lá, não sabendo o que fazer, um menino. Chorando junto com as mulheres. Cadê os meus discípulos? Fugiram, sumiram. Que pressão. E a cruz, ela muitas vezes vai trazer pressão. E que você vai precisar chorar. Que você vai precisar gemer. Mas não murmurar e não ficar reclamando. Que esse que é o nosso problema. Não sabemos chorar. Não sabemos se quebrantar na presença de Deus.
muitas vezes queremos entregar. O nosso choro, muitas vezes, é um choro de miséria, para ver se Deus ouve o nosso choro, porque eu sou coitadinho, e Deus não gosta disso, amados. Não gosta daquele filhinho mimado, que qualquer coisinha está chorando. Ai, meu Deus, ninguém olha para mim. Ah, Senhor, me ajuda aqui, Senhor, senão eu estou lascado, eu vou morrer, eu vou... Ai. Deus não gosta disso, amados. Deus, Ele quer ver o teu coração contrito e quebrantado, mas haja definição nisso. Quando você está carregando a cruz, vai ter pressões, vão ter dificuldades, mas não esmoreça, amém? Não esmoreça. Vá até o fim, amém? Porque o Senhor tem mais para a tua vida. Diga, eu recebo. Amados, Deus, Ele quer que você entenda que a cruz, ela é boa, ela é uma bênção para a tua vida. Que a cruz, ela faz parte da sua vida, até o arrebatamento, pelo menos, amém? Amém? Quando você pensa que você saiu de uma, está chegando outra, né? Que coisa! Aí a pessoa fala, parece que eu persigo prova, prova me persegue, dificuldade, parece que eu estou no deserto, eu planto, nasce, aí vem outro cavo, tampa meu poço, igual Isaac, mas parece que não para. Mas é esse o investimento que Deus está fazendo em você, amém? Deus não investe em pessoa que é fraca, que é pessoa que qualquer coisinha está correndo. Deus não investe em qualquer pessoa aqui dessa terra. Por isso que você está aqui, amém? Para de fugir, Jonas. Para de abandonar e querer e ficar desesperado porque o barco está batendo de um lado para o outro. Para com isso. É a sua cruz e o Senhor tem investido em você. E Ele quer fazer de você um gigante aqui nessa terra. Mas a glória é a cruz, amém? Amém? Às vezes a gente está querendo alta posição, alta posição, alta posição. Cristo está te treinando, amém? Está te treinando para quando você chegar na alta posição, você não ficar amarelo como muitos fazem. Muitos chegam e a gente fala muito da questão política. Ah, não dá para entrar lá porque todo mundo se corrompe, porque é fajuto e não tem carregado a cruz. Porque se uma pessoa que carrega a cruz chega lá no Senado, ele vai fazer a diferença, amém? Porque ele não vai negociar o que ele foi, para aquilo que ele foi colocado. Por isso que muitas vezes Deus ainda está te treinando para você chegar lá. Porque muitos chegam lá e desviam. Não estou falando só na questão política. Passa num concurso bom, chega lá, desvia. Recebe uma bênção, chega lá, desvia. Que tipo de cristão é esse? Que tipo? Nem o demônio desvia, amados. No propósito dele, ele quer pegar você e não desiste. E aí você que está seguindo a Cristo poderoso, tem levado a cruz dele, qualquer coisinha está abandonando. E o diabo fala, isso mesmo, eu sou mais perseverante que ele. Eu ganho mesmo, eu não jogo errado. Por isso que nós precisamos aprender, amados. O diabo está esperando só você jogar a cruz do lado, que ele vai pular em você, como ele diz em algumas seitas aí, o meu cavalo. Como muitos de vocês aqui já foram cavalos e aparelhos dele. É isso que ele quer fazer. Então para de ser cavalo e besta do diabo, burro do diabo, e começa a carregar a cruz, amém? Que você vai ter algo diferente na sua vida, amém? Diga, eu recebo a cruz de Cristo. Fala, até que a cruz de Cristo não é tão ruim assim como eles dizem. Diga. Diga, fala, até que a cruz de Cristo não é tão ruim assim. Você está querendo dividir a sua cruz comigo? Eu não pego nem que me pague. Você quer carregar minha cruz? Não dá, amados. Nós precisamos entender que a cruz, esse é fantástico. A cruz é a união com Cristo. Diga assim comigo, cruz é a união com Cristo. Amados, você quer ter união e comunhão e intimidade com o Senhor? É cruz. Olha, a gente sente a presença de Deus, ou a gente tem experiências fantásticas com Cristo, quando você está carregando a cruz. E quando a cruz parece que se pesa um pouco. Quando parece que eu estou carregando até o fardo de alguém. Quando Cristo, ele estava carregando a sua cruz. A Bíblia diz que pegaram um homem chamado Cirineu. Como que é o nome dele? Eles constrangeram aquele homem a carregar a cruz. Amados, há uma coisa fantástica nisso. Esse homem foi constrangido, pegaram ele, agarraram ele e falaram, agora você vai levar a cruz. Ele aliviou a dor de Cristo, amém? Diga assim, aliviar a dor de Cristo. Quando eu disse, amados, a gente vem aqui e a gente só quer, né? Só quer. Eu quero, dá, sanguessuga. Os dois filhos,
Os dois filhos da sanguessuga se chama Dadá, disse Salomão. Ele sabia bem o que era isso. Que ele tinha muitas posses, o povo não saía da porta dele pedindo. Dadá, Dadá, Dadá. E quantos Dadás estão dentro da igreja? Só vem para pedir. Aquele Cirineu, ele aliviou a dor de Cristo. E muitas vezes, amados, a gente, como a nossa cruz, nós temos que aliviar a dor de Cristo, amém? Cristo olha para Campo Mourão. Você acha que Jesus fica contente com a situação de Campo Mourão? Ele quer mais, amados. Ele quer que você alivie a dor dele. Ele quer que você pare de ser covarde e carregue a sua cruz, amém? E alivie a dor de Cristo. É uma coisa que precisa acontecer na nossa vida, amados. Isso vai trazer comunhão e intimidade. Muitas vezes a gente está querendo sair, ai que luta, que prova, mas o Senhor, Ele está trazendo disso experiência para a tua vida, são revelações. Deus vai trazer coisas na sua vida, vai acrescentar na tua vida espiritual, coisas fantásticas, e muitas vezes eu estou querendo desviar disso, desviar das revelações. Quando você vê os grandes homens e mulheres de Deus, na palavra do Senhor, ou depois dos tempos apostólicos, quais foram as maiores revelações? Foi quando eles estavam sofrendo. Dizem alguns que o apóstolo Paulo, quando ele foi apedrejado, quando ele saiu quase morto, ele foi ao terceiro céu. Dizem alguns. Naquele momento que ele saiu arrastado, ele ali foi até o terceiro céu e viu coisas que ele não conta nem para mim, nem para você. E eu doidinho para descobrir, mas não quis falar aqui. Então algumas coisas estão que ele falou. Por isso, amados, que a nossa cruz, nós precisamos carregar. Porque ela vai nos gerar intimidade com o Senhor, amém? O Senhor, Ele quer estar perto de você. E muitas vezes você fica tão longe dEle, tão longe da cruz dEle, não quer carregar, aí vem o peso. E aí parece que a gente fica mais cristão, né? Quando está passando uma luta, até ora mais. Lembrou que a gente tem que jejuar, porque Jesus falou, olha, quando você estiver comigo aqui na terra, meus discípulos, vocês vão jejuar, não. Mas agora, Paulo, agora, Pedro, vocês vão ter que jejuar, porque Cristo já tinha morrido. E às vezes a gente lembra que a gente tem que amar